Vamos ficar de pé. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias em 1 de Samuel, capítulo 2, vamos ler dos versos 1 até ao verso 10. Tenho aqui um aprendiz, dirigente de cultos. Qualquer dia é ele a dirigir o culto. Então, se os irmãos já todos encontraram, 1 de Samuel, capítulo 2, versos 1 a 10, eu vou ler o que a minha tradução diz. Então orou Ana e disse: O meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca dilata-se contra os meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, não há outro além de ti. Rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras altivas, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, pois o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todas as ações na balança. O arco dos fortes está quebrado, mas os fracos são cingidos de força. Os que eram fartos se alugam por pão e deixam de ter fome os que eram famintos. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos enfraquece. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer à sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece. Abate e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para o fazer sentar entre os príncipes, para o fazer herdar um trono de glória. Pois do Senhor são as colunas da terra, assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os ímpios emudecem nas trevas. Não é pela força que o homem prevalece. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará contra eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Até aqui a palavra do Senhor, que o Senhor abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Tu és o nosso Pai que está no céu. És o Deus Criador de todas as coisas, Senhor. Tudo o que existe foste Tu que o fizeste, Senhor, e a nós nos criaste pelas Tuas próprias mãos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa tão maravilhosa criação, Senhor, pois tudo fizeste para o nosso agrado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por este dia de vida que nos deste, Senhor. Obrigado, Senhor, porque hoje já podemos ouvir a Tua palavra, Senhor. Obrigado porque podemos estar aqui, Senhor, para cultuarmos, Senhor, ao Teu nome, Senhor. Vem ser com cada um de nós, Senhor. Sonda os nossos corações, Senhor. Perdoa-nos os nossos pecados, Senhor, para que nenhuma barreira, Senhor, se possa interpor entre nós e Ti, Senhor. Abençoa cada um aqui, Senhor. Abençoa os que nos faltam, Senhor. Se com aqueles que estão doentes, Senhor, ou que de alguma maneira não podem estar aqui conosco, Senhor. Visita-os também, Senhor, e abençoa, Senhor. Se também com o Teu mensageiro que tem a Tua palavra pronta para nós neste dia, Senhor. Que ela possa, Senhor, ferir os nossos corações, Senhor. E sairmos daqui mais preparados, Senhor, para defender o Teu nome também, Senhor. Se é com tudo o que nós vamos fazer, Senhor. Nós desejamos, Senhor, que tudo aquilo que fizermos aqui possa chegar até Ti como um cheiro suave, Senhor. É o que Te pedimos e agradecemos tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar e chamo o grupo de louvor. Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia. Vamos ficar de pé e, através das nossas vozes, vamos louvar e agradecer ao nosso Deus. Como povo aqui presente, vamos então louvar e agradecer ao nosso Deus com as nossas vozes.
abençoai-nos cada dia, cada hora, Senhor, e abençoai este tempo, ó Senhor, que seja do teu agrado. Todas as irmãs, na terça-feira, às 15 horas, 3 horas da tarde, tem a reunião que é habitual, das irmãs que oram, e vai ter um filme, Vencer em África. 15 horas é uma boa oportunidade para trazerem as vossas amigas que
vão estar convosco. 15 horas começa a projeção deste filme. Logo às 17, 5 horas, teremos a nossa Assembleia. E vai até por volta das 19 horas. Não teremos o nosso culto, porque vamos considerar as eleições para o próximo biênio, calendário de atividades, orçamento, mas creio que depois às 19, depois da Assembleia, haverá o ensaio do coral. Não? Não. Então vamos ter a Assembleia aí, mas os irmãos que vêm ou que viriam para o culto às 19 não venham, quem é membro da igreja venha às 17 para termos a nossa Assembleia. Semana passada nós consideramos a visitação do anjo a Maria e aquele anúncio do impossível que o anjo lhe fez acerca do que se iria gerar nela, como de facto há uma coisa tão simplesmente extraordinária quanto seria impossível, mas que Deus viria a tornar-se inteiramente possível. E meus irmãos, depois disso Maria expressou um hino. E de facto, meus irmãos, há músicas que ficam no ouvido. A sua harmonia é de tal modo forte que é captada pelo nosso ouvido. Músicas que ficam guardadas para nós pela sua riqueza musical. Mas a verdade é que nós não conhecemos a música, as notas musicais do hino Magnificat. Mas nós conhecemos a letra e conhecemos a sua autora também. Lucas capítulo 1, versículos 46 a 56, o evangelista registou para nós, para as gerações vindouras, aquilo que estava no coração de Maria, que ela, de uma forma tão exuberante, cantou aos senhores. Vamos ficar de pé para lermos a palavra do Senhor em Lucas capítulo 1, versículos 46 a 56. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque atentou na condição humilde da sua serva. Desde agora, pois, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço manifestou poder, dissipou os que eram soberbos nos pensamentos de seus corações. Depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Aos famintos encheu de bens e vazios despediu os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, lembrando-se de misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua descendência para sempre. E Maria ficou com ela cerca de 3 meses e depois voltou para a sua casa. Os irmãos podem sentar. Na verdade, nós não temos a música deste hino, deste cântico de Maria, mas o que é certo é que, de algum modo, na igreja primitiva, este hino tornou-se de grande importância. Passou a ser um dos hinos oficiais da igreja cristã. Mas é interessante que há pouco nós lemos pelo nosso irmão Romualdo, no livro do profeta Samuel, a oração, um cântico, podemos dizer, mas uma oração de Ana. E certamente que se os irmãos tiverem a oportunidade durante a semana para comparar um texto e outro, este de Lucas e aquele de Samuel, vão encontrar muitas semelhanças. É semelhante àquela oração de Ana depois dela ter dado à luz. E ter dado à luz sendo uma mulher estéril. E tendo sido exatamente aterrorizada, podemos dizer, emocionalmente, por essa sua esterilidade, pela outra mulher do seu marido. E como Ana clamou ao Senhor, e o Senhor ultrapassou, venceu também o impossível. E Ana, que era estéril, passou a dar à luz um filho.
e logo o consagrou ao Senhor, deu-lhe o nome de Samuel e levou-o à casa de oração. A riqueza deste hino de Maria permite, meus irmãos, olhar para este breve texto com duas grandes ênfases. A primeira delas sobre Maria em si, a segunda sobre o próprio Deus. E olhando nesta ênfase sobre os sentimentos de Maria, porque ela expressa esses sentimentos. E o maior sentimento que ela expressa aqui é um sentimento de gratidão. Maria está grata a Deus. Alguma coisa que Deus lhe fez que foi tão extraordinário que Maria extravasou essa gratidão. Vejam, meus irmãos, alguns excertos dessa palavra. Ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor. Depois diz, o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. E depois mais adiante, no verso 48, diz, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Meus irmãos, olhando para este texto, primeiramente, ela reconhece a grandeza divina. E ela exalta essa grandeza. A minha alma engrandece ao Senhor. A minha alma coloca Deus, de facto, em grande relevo. A minha alma engrandece ao Senhor. E a exaltação que ela faz de Deus nunca pode ser subestimada. Isto é, nós nunca podemos deixar de considerar que Deus é grande, que Deus é fantástico, que Deus é maravilhoso, que Deus é tremendo. E Maria diz isso nestas palavras tão simples. A minha alma engrandece ao Senhor. Isto é, Ele é grande, eu sou pequena. Ele é tremendo, eu não tenho grande importância. Mas também, meus irmãos, nesta palavra da gratidão tem o reconhecimento de que ela, como mulher, precisa de um Salvador. Quando ela tem estas palavras, o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. E é interessante, nós olhamos para estes pormenores da letra e tem, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito, alma e espírito funcionando aqui. A alma naquele sentido de que é a sua parte mais emocional, a sua parte dos sentidos, mas o espírito, aquela parte de comunhão com Deus. E essa parte que realmente a faz sentir tão próxima de Deus e ao mesmo tempo tão pequenina por causa da sua condição, que ela precisa de facto de um Salvador. E ela reconhece que Deus é o seu Salvador. Reconhecendo Deus como Salvador, está a reconhecer também implicitamente a sua condição de pecadora, de uma mulher que está perdida e que precisa de ser resgatada, precisa de ser salva. Mas, meus irmãos, há aqui uma outra componente que é extraordinária e que, de certo modo, coloca Maria numa condição muito especial. Ela diz, a partir de agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. É a gratidão de Maria pela honra que Deus lhe concedeu. E Deus lhe concedeu a honra de ser um vaso escolhido. Um vaso especialmente escolhido para ela ser a portadora de um bebê que era em si mesmo o Salvador. Mais ninguém teve essa honra. Na verdade, há um só Salvador, não precisamos de outro. E Maria foi o vaso escolhido de Deus para esse efeito. E como ela está grata. Mas, meus irmãos, esta gratidão de Maria leva-nos também a expressar os nossos sentimentos de gratidão a Deus. Cada manhã, quando nós despertamos, na verdade somos devedores a Deus pela vida. É um novo dia na nossa vida. Os irmãos agradeceram a Deus já pelo dia de hoje. Somos devedores a Deus e temos essa gratidão pela casa que temos, pelo emprego, pela igreja, pela salvação, pelos amigos, pela família. Tantas coisas pelas quais devemos ser gratos a Deus. E esse sentimento de gratidão deve estar permanentemente nos nossos lábios. Maria certamente que tinha grandes motivos para estar grata ao Senhor.
E ela, neste sentido, é o exemplo para nós, em que devemos estar gratos a Deus também, por aquilo que Ele já tem feito na nossa vida. Meus irmãos, eu não me canso, e não me canso mesmo, de dar graça a Deus, porque Ele me amou, perdoou os meus pecados, me reconciliou com Ele, me fez seu filho, e tem a vida eterna preparada para mim. E isso mais ninguém fez por mim. E por isso eu estou eternamente grato a Deus. E nos nossos lábios, no nosso louvor, na nossa gratidão, tem que estar sempre presente exatamente isto. O meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Mas Maria também expressa o sentimento de humildade. E uma humildade profunda, quando ela diz, porque atentou na condição humilde da sua serva. Algumas traduções têm, e eu não gosto porque não é o mais indicado, na baixeza de sua serva. Maria não era baixa. E não tem nada a ver com estatura. Não era baixa. Maria era uma mulher humilde, mulher do povo, não da nobreza, não de alta sociedade. Mas, sobretudo, o coração de Maria era humilde. E ela reconhece isso e expressa isso. O Senhor atentou, olhou na condição humilde de quem? Da sua serva. E é de facto Maria que, tendo sido escolhida por Deus para ser mãe do Messias. E referindo aqui mãe do Messias, temos que rejeitar a ideia de que Maria era mãe de Deus. Essa tem sido uma invenção perfeitamente desadequada. Deus não tem mãe. Porque se Deus tivesse mãe, então a mãe de Deus seria o objeto da nossa adoração. Deus não tem mãe. E alguns argumentarão, então, mas Jesus não era Deus? Era. Mas Maria não foi a mãe de Deus. Maria não gerou Jesus como Deus. Maria gerou Jesus como homem, como Messias. E Maria, ao afirmar esta condição de serva humilde, pronta para fazer a vontade de Deus, foi também em si mesmo uma forma de Deus reconhecê-la e afirmá-la nessa condição. Não há nenhum registro bíblico, meus irmãos, em qualquer passagem do Novo Testamento, e certamente do Antigo também, que indique, ou sequer levemente levanta a questão de que Maria aceitou ou quis ser venerada, quis ser adorada, quis ser e se colocou como intermediária entre Deus e os homens. Não há rigorosamente nada que aponte nessa direção. Maria está pronta a ser serva de Deus, de uma forma humilde, de uma forma aberta, sem buscar para si exaltação, pelo contrário, exaltando a Deus, sem buscar para si a atenção, mas levando toda a atenção para Jesus. E à medida que Jesus vai crescendo, Maria vai querendo ainda ter, como mãe naturalmente, a sua influência e a sua ascendência sobre Jesus. Mas bastaram 12 anos para Jesus, de certo modo, começar a fazer algum distanciamento. Quando Maria e José, juntamente com Jesus, foram ao templo cumprir as suas obrigações religiosas e voltam para Nazaré, mais adiante dão conta de que Jesus tinha ficado para trás. Onde estava Jesus? E voltam a Jerusalém e vão encontrá-lo no templo, ensinando os doutores da lei. E Jesus diz, importa que eu trate dos negócios de meu pai. E esse pai não era certamente José, que na verdade nada teve a ver com a concepção de Jesus, como sabemos. Mas Jesus, já com 12 anos, estava a tratar dos negócios do seu pai, do nosso Deus, do nosso Pai.
Naquela altura, Maria começou a entender que, como mãe, tinha que estar preparada para deixar Jesus, seguir a sua missão. E mais tarde, naquilo que é conhecido o primeiro milagre de Jesus, a transformação da água em vinho nas bodas de Caná da Galileia, em que Maria vem ter com Jesus e disse: falta vinho. E diz: Maria, que tenho eu com isso? Que tenho eu contigo? E Maria acaba por dizer: fazei como ele vos ordenar. E Maria começa a transferir de facto para Jesus a sua liderança, a sua orientação, ficando Maria ao lado de Jesus, mas com uma consciência perfeita de que ela tinha cumprido o seu papel de mãe, tinha sido serva obediente a Deus, mas que agora o foco de luz, de atenção, caía sobre Jesus e não mais sobre ela. E Maria entendeu isso. Maria assumiu isso. O facto de ter sido vaso escolhido por Deus foi exatamente para permitir que o Deus se fizesse homem. E por isso nós estamos gratos a Maria. Muito gratos a Maria. E olhando para Maria como exemplo de manifestação de gratidão, mas também de profunda humildade. E é interessante que Maria expressa isso aqui. Pena que alguns não consigam ler isto. Porque se conseguissem ler isto desta maneira, nunca colocariam Maria lá no alto. Ou Maria como intermediária entre Deus e os homens. Porque ela não é. O único verdadeiramente intermediário entre Deus e os homens é Jesus. E Maria não se colocou nem à frente, nem ao lado de Jesus. Cumpriu o seu papel de mãe com toda a dedicação, segundo a vontade de Deus, mas não foi além disso. Certamente, meus irmãos, que Maria rejeita aquilo que muitos hoje fazem dela e o lugar onde a colocam, querendo tirar o lugar que somente pertence a Jesus por honra e por dignidade. Mas, meus irmãos, este texto fala-nos agora sobre Deus também. Digamos, quando Maria expressa os seus sentimentos, de seguida, ela exalta Deus e coloca Deus, que é todo-poderoso, para fazer coisas tremendas. E, meus irmãos, as coisas tremendas que ela fala aqui acerca de Deus mostram que Deus está pronto para fazer uma revolução na sociedade. E era essa ênfase que eu gostaria agora de vos colocar e de vos dirigir. A revolução de Deus. Começando no versículo 51, quando ela diz: com o seu braço manifestou poder, dissipou os que eram soberbos nos pensamentos dos seus corações, depôs os tronos dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Aos famintos encheu de bens e vazios despediu os ricos. É a revolução, meus irmãos. A revolução em 3 áreas. E esta revolução é aquela que Deus opera. Primeiramente, uma revolução moral. Dissipou os que eram soberbos nos pensamentos dos seus corações. Meus irmãos, alguém um dia escreveu dizendo que o cristianismo é a morte do orgulho. O cristianismo mata o orgulho. Quando Cristo entra no nosso coração, o orgulho é morto. Conta-se a história de um rapaz, adolescente para jovem, apaixonado por uma linda menina cristã. E quando esse rapaz estava junto daquela menina, tinha um comportamento moral muito certinho. Mas fora da presença daquela menina, ele tinha uma vida dupla, podemos dizer. E acabou por
naquela crise própria da adolescência, da juventude, de se tornar um carteirista e um ladrão. Ele gostava de ir a certas lojas e meter as coisas no bolso e sair. A certa altura, caminhando no passeio, numa determinada estrada, ele viu uma mulher idosa que tinha a sua carteira um pouco aberta. E com a sua perícia já ele aproximou-se e deitou as mãos e tirou a carteira. Sorrateiramente, meteu a carteira ao bolso e começou a se afastar. Mas ao se afastar e ter ido para o outro lado da rua, ele bate de caras com aquela linda menina cristã que ele amava. E ainda um pouco à distância, ele procurou de algum modo esconder-se, mas ele percebeu que aquela menina viu todo o movimento que aquele rapaz apaixonado por ela tinha feito. E naquele momento ele sentiu uma vergonha tremenda. Procurou esconder-se, procurou esconder a sua cara. Mas era tarde demais. Estava tão perto daquela menina que ele amava, que já não conseguiu disfarçar. E naquele momento conta a história que ele sentiu uma vergonha tão grande que tinha vontade que se abrisse um buraco no chão para ele sumir ali. Meus irmãos, o cristianismo acaba por ser como que um farol, mostrando a nossa soberba, o nosso orgulho e procurando naturalmente derrubar isso. Uma das revoluções que Deus quer fazer em nós é exatamente derrubar, deitar por terra a soberba e o orgulho. E Maria, quiçá profeticamente, neste versículo 51, registado por Lucas, mostra isso, dissipou, deitou por terra, deixou de ter significado. Aqueles que eram soberbos nos pensamentos dos seus corações. E, meus irmãos, aquilo que Maria está a apresentar aqui é aquilo que se tem passado ao longo dos séculos. Ainda hoje, esta revolução moral acontece da parte de Deus, em que Deus vai dissipar, vai derrubar por terra, vai matar o orgulho humano. E diante de Deus, ninguém pode apresentar-se e subsistir e exaltar a Deus no seu orgulho, na sua soberba, porque Deus derruba isso. Ninguém consegue ficar diante de Deus no seu orgulho, na sua soberba, na altivez, com o nariz empinado, porque Deus derruba. Bem-aventurados aqueles que são humildes diante do Senhor. Mas há também no texto e nas palavras de Maria uma revolução social. Vejam no versículo 52 que diz: depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. O cristianismo, meus irmãos, também põe fim à relevância dos títulos e do prestígio que alguém pode ter neste mundo. Na verdade, os nossos títulos diante de Deus não valem grande coisa. Alguém pode ser doutor, e nada contra os doutores, ou contra os engenheiros, ou contra os milionários. Mas o que é certo é que isso diante de Deus não vale absolutamente nada. Moretus era um estudante pobre que viveu nos tempos da Idade Média, há muitos anos atrás, mas era um homem pobre. E às vezes não tinha onde dormir sequer. Vagabundeava pelas ruas, dormia debaixo de uma arcada, aqui ou além. E por causa disso mesmo, numa determinada altura ele adoeceu. Estava em Itália e acabou por ser levado para o hospital da cidade. A sua doença era grave.
Os médicos estavam de volta da sua cama, do seu leito de dores, e pensando que ele era de facto um homem analfabeto, começaram a discutir a doença daquele rapaz, daquele jovem, em latim. E o latim era, de facto, a língua de elite naquele tempo. Poucos falavam em latim. E os médicos falam e vão discutindo, e às tantas um deles opina o seguinte: aqui está exatamente uma espécie, uma pessoa da espécie humana que nós podemos usar para fazer experiências médicas. Este não tem onde cair morto, é um Zé Ninguém. Ninguém vai reclamá-lo. E nós podemos aqui mantê-lo mais tempo nos cuidados médicos e fazer experiências médicas com ele. E nessa altura Moratos levantou a sua cabeça, com as forças que conseguiu ter, olhou olhos bem nos olhos, bem abertos, naqueles médicos e disse: não considerem como esterco, como sem valores, aquele por quem Cristo morreu e deu a sua vida. E com isso Morato está a dizer que aos olhos da sociedade, aos olhos do mundo, ele seria sem valores. Não tinha títulos, não tinha nobreza, não tinha riqueza, era um Zé Ninguém. Mas para Deus, por causa daquilo que Cristo havia feito na sua vida, ele era de grande valor. E meus irmãos, assim somos nós também. Não importa os títulos que temos, não importa a condição económica ou social que tenhamos, diante de Cristo nós temos grande valor. E ninguém pode desprezar isso. E esta, meus irmãos, podemos dizer, é a revolução social que Deus opera. É dar valor àqueles que não têm, pelo simples facto de que aceitam e recebem Cristo. Alguns aqui na nossa igreja, sobretudo há uns bons anos atrás, vindos da classe pescatória, mais desfavorecida em Matosinhos, eram olhados como pessoas sem grande valor e importância. Os que tinham importância eram os empresários, eram os políticos, eram os médicos, os doutores, mas os pescadores, coitados. Coitados para a sociedade, mas diante de Deus eram tremendos, com grande valores. E é isso que Maria está a cantar, que Deus fazia. E, meus irmãos, Deus continua a fazer. Há alguém que está aqui que se considera sem valor na sociedade de hoje? Deus valoriza. Há alguém que está aqui que se considera um Zé Ninguém, sem grande importância? Para Deus tem muita importância. Nós somos importantes para Deus, a tal ponto de que nós somos, meus irmãos, filhos de Deus. Vejam só. E a Escritura até diz que nós acabaremos por nos sentar ao lado de Jesus e julgaremos naquela altura. Coisa tremenda. A herança que Jesus vai ter, nós iremos partilhar dela. Alguém vai ter esse privilégio mais além dos crentes? Ninguém. Muitos dos vossos amigos, dos meus amigos, estão cheios de dinheiro. Quando saírem deste mundo, vão deixar tudo cá. Nós também deixaremos, o pouco ou o muito que temos. Mas quando estivermos lá na presença de Deus, nós vamos ser ricos. Riquíssimos. E é isso que, de facto, é dito também no versículo 53. Faz aos famintos encheu de bens e vazios despediu os ricos. E esta, meus irmãos, é a revolução económica que Deus também faz. Eu já tenho visto pessoas que, antes de se tornarem crentes, eram paupérrimos, não tinham nada. Mas converteram-se ao Senhor.
E Deus foi abençoando as suas vidas. E hoje tem. Alguns dizem, é prosperidade. E por que não? Deus a nós não nos tem dado também. Quantos estão aqui que quando começaram a vir à igreja, há poucos anos, muitos, não tinham nada. E hoje têm. Graças a Deus por isso. Deus é capaz de abrir dos céus as suas bênçãos e fazê-las chegar até nós. E aqueles que estão cheios de dinheiro, no dia seguinte podem não ter nada, perderem tudo. E vejam, de facto, Deus às vezes faz esta revolução económica também. Aqueles que são pobres nesta sociedade tornam-se ricos em Cristo. E a nossa riqueza vem daí. De facto, nós vivemos numa sociedade de consumo. E a festa do Natal, meus irmãos, tornou-se um negócio de milhões. E eu, quando estava a refletir sobre isto, pensei, até os ateus ganham milhões por causa do Natal. Os ateus que não querem nada com Deus, para eles o Natal não tem importância nenhuma, mas é comércio, é negócio. Ganham milhões. E, de facto, numa sociedade cristã, como aquela que nós deveríamos viver, mas não há país no mundo verdadeiramente cristão que se regule, que se reja pelas leis de Jesus e dos seus apóstolos. Então nós temos que, de certo modo, quando pensamos em sociedade cristã, transferir o nosso pensamento para a igreja local, a igreja de Cristo. Então é aí sim que nós podemos considerar que entre nós não há propriamente ricos nem pobres, porque diante de Cristo todos nós somos ricos. Mas aqueles que financeira e economicamente são mais desprotegidos, que menos têm, não deixamos de atender também. O ano passado, por exemplo, nós tivemos o cabaz de Natal, porque havia algumas famílias da igreja que tinham necessidade. Este ano ainda não lançámos isso. Tanto quanto sabemos, não há propriamente uma família com essa necessidade. Mas se houver, como igreja, como comunidade cristã, nós estamos prontos a atender. Agora, meus irmãos, em relação ao Natal. Este ano, celebramos o Natal no dia 25, porque é tradição? Ou será que, para nós cristãos, cada dia é Natal? Os irmãos já deram conta, certamente que sim, que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Podem folhear a Bíblia de uma ponta à outra e não vão encontrar o dia em que Jesus nasceu? Posso assegurar-vos, da interpretação que faço da Escritura, que seguramente não foi no dia 25 de dezembro. Então isso significa que nós não vamos festejar o dia 25 de dezembro como sendo o dia de Natal? Em família fazemos, não tem problema algum. Mas, meus irmãos, aquilo que importa é isto. Em Cristo, cada dia do ano pode ser Natal. Porque é Natal quando Cristo nasce nos corações. É Natal quando Cristo realmente vem até nós. É Natal quando Cristo entra em alguém que até aí só pensava no Natal em termos de comércio. Mas deixa que o Salvador do mundo entre na sua vida. Esse é o dia de Natal. Porque é novo nascimento, porque é conversão, porque é tornar-se filho de Deus. E isso é Natal. E o Espírito de Natal tem que estar no nosso meio. Porque, meus irmãos, nós um dia já nascemos. Pelo novo nascimento já nascemos. Somos filhos de Deus. No próximo domingo, querendo Deus, vamos ter um tempo especial aqui na igreja. Vai ser uma festa. E permitam-me que use este termo. Vai ser uma festa. Não apenas porque as crianças e todos aqueles que estão a ensaiar vão participar, mas porque Cristo nasceu já no nosso coração.
Cristo faz parte das nossas famílias. Cristo tem algum significado, tem algum sentido para as crianças que estão aqui, que vêm participar. Não vai ser um espetáculo, mas vai ser uma festa de gratidão ao Senhor, porque Ele se manifestou a nós. Venhamos no próximo domingo com este espírito de Natal, de apresentarmos a nossa gratidão a Deus. Dizemos, Senhor, muito obrigado por aquilo que me tens dado. Muito obrigado pela salvação. Muito obrigado pela igreja. Muito obrigado pela família. Muito obrigado porque o Natal para mim tem sentido, independentemente da data. Porque todos os dias, depois que Cristo entrou no meu coração, é Natal. Ele está presente. Que as vossas famílias, que a nossa igreja tenha um Natal abençoado. E que nós possamos festejar com todo o nosso coração. Sem soberba, sem arrogância, mas muito gratos a Deus por aquilo que Ele nos tem dado. Vamos terminar o nosso culto. Meus irmãos, como o pastor disse, nós conhecíamos a letra, mas nós também conhecemos a música do Canto de Maria. E é esse hino que nós vamos cantar agora, que vai ser a letra. Vamos ver, já no tempo que nós não o cantamos, vamos tentar expressar também nós a nossa gratidão ao Senhor por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Vamos ficar de pé. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado.